Olá, como vai? Tudo bem? Os senhores estão estudando? Eu já estou vendo as portas da SEDUC abertas para vocês. Então, mãos à obra, porque hoje nós estamos com a segunda videoaula do curso preparatório para a SEDUC, os professores da SEDUC. Não esqueçam que durante todo o curso nós vamos focar o edital que a FGV, Fundação Getúlio Vargas, lançou para você. O nosso segundo ponto, ou a nossa segunda videoaula, vai tratar especificamente do significado da palavra texto. Neste exato momento, eu vou apresentar dois conceitos para vocês e ligar esta aula com a videoaula passada. Muito bem. Vamos começar com o conceito de textos. O que é um texto? Eu tenho um conceito particular. Com a experiência que eu tenho dentro do mercado de trabalho, eu tive a ousadia de criar um conceito. Então, eu digo para os meus alunos que texto é a ideia de um autor. Eu tive uma ideia e resolvi concretizá-la. Observem, tente adivinhar neste exato momento o que eu estou pensando. Impossível, não é? Se eu quiser concretizar os meus pensamentos, eu tenho que escrevê-los. Então, eu posso muito bem dizer que texto é a ideia de um autor. É a concretização do pensamento de um autor. Significa o quê? Corra atrás desta ideia. Descubra qual a ideia que o autor está passando para você. O segundo conceito é de uma escritora muito famosa, Dileta Martins, que escreveu um conceito que praticamente traduz o conceito da Getúlio Vargas sobre texto. Dileta Martins afirma que texto é uma unidade de sentido com função comunicativa, reconhecida e reconhecível pelo leitor. É um conceito que vai dar um pouco de trabalho para nós. Nós teremos que destrinchar parte por parte. Vamos começar logo com o início do conceito. Texto é uma unidade de sentido. Se texto é uma unidade de sentido, o primeiro trabalho que você tem que ler é pegar o texto e ler de ponta a ponta sem interrupção. Este é um trabalho que muitos alunos não conseguem fazer. Eu já encontrei em sala de aula alunos que fragmentam o texto. Eu vou trabalhar só a primeira parte, vou examinar tudinho, depois eu passo para a segunda, depois eu passo para a terceira. Cuidado! O texto ele é uma unidade. A primeira leitura que você tem que fazer é uma leitura da sua totalidade. Como assim? Você pode até chegar do outro lado, ou então passar um e-mail para mim, dizendo, Edson, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Eu digo logo, mentira. Por quê? Porque se você tivesse feito isso sempre dando certo, você já estaria no poder público. E teria gabaritado todas as provas de concurso público e teria tirado 10 em todas as suas disciplinas. Tenham muito cuidado. Interpretação não é algo fácil. É possível você trabalhar de uma forma muito efetiva o texto, mas precisa de um trabalho sério e um trabalho dentro de um sistema que facilite essa interpretação. Então vamos lá. Primeiro, pegou a prova, leia o seu texto de ponta a ponta, sem interrupção. Caso contrário, você terá esta ideia. Eu vou dizer uma frase para vocês e eu quero que vocês me digam o que eu disse. Lembrando que frase é todo enunciado de sentido completo. Então, observe. A frase que eu vou dizer para vocês. Boa. O que foi que eu disse? Boa não. Eu disse uma frase. Agora, por que você não entendeu na sua totalidade? Porque eu fragmentei a frase, da mesma forma que você fragmentou a leitura de um texto. Na realidade, eu disse boa noite. Você não entendeu porque não leu o texto de ponta a ponta. Leu apenas uma parte dele. Há alunos que logo na primeira leitura saem sublinhando as partes mais importantes de um texto. Isso não é um trabalho bom. Por quê? Eu preciso ler o texto na sua totalidade. Se eu começar a sublinhar palavras, eu não vou ter o entendimento desse texto. O sublinhamento de palavras deve ser feito a partir da segunda leitura. Muito bem. Agora, é interessante que algumas instituições, elas sabendo disso, elas dificultam um pouco a leitura de um texto. Como assim, Edson? Ora, fácil. Eu pego algumas palavras
e altero a semântica destas palavras, dificultando a leitura do aluno. Então, ao ler o texto, o aluno vai parar naquela palavra que ele não conhece. Se ele parar, já sabe, vai fracassar. Você está fazendo a leitura de seu texto. Por qualquer motivo você parou, volte para o início. Volte para o início, para que você tenha o texto em sua totalidade. Se você encontrar uma palavra que você não conheça, passe por cima dela, porque pouco ela quer dizer sobre o texto. Afinal, a sintaxe, ela explica muito bem que dentro de um texto eu tenho orações que possuem termos essenciais, integrantes e acessórios. O que são termos essenciais? Termos que não podem faltar em uma oração. Termos integrantes são termos que eu vou colocar na oração para melhorar o sentido. E termos acessórios são enfeites que eu vou colocar na oração. Então, prestem atenção. Se um termo essencial é um termo que não pode faltar, dificilmente eu posso brincar com ele. Caso contrário, eu comprometo todo o sentido desse texto. Então, fiquem de olho. Né? Dentro da interpretação de texto, eu não posso mexer com os termos essenciais. E dificilmente eu poderei mexer com os termos integrantes. O que são termos integrantes? Termos que vocês vão colocar na oração para melhorar o sentido, como é o caso dos complementos verbais e nominais. Olha um exemplo. Eu quero. Eu tenho dois termos essenciais. Quem quer? Eu. Eu quero. Notem que este enunciado não tem sentido completo. Então eu posso complementá-lo. Eu quero café. Então, café passou a ser um termo integrante da oração. Será que eu posso pegar este termo integrante e elevar a semântica? Dificilmente. Caso contrário, eu posso danificar o meu texto. Agora, o acessório é um termo que você usa livremente, ele não tem muita importância na oração. Vamos a um exemplo? A mulher chegou. Vamos examinar esses dois termos. Quem chegou? A mulher. Sujeito. O que foi que a mulher fez? Chegou. Então eu tenho dois termos essenciais. Vamos colocar um enfeite neste texto? A linda mulher chegou. Interessa se ela é linda? Não, a informação que eu quero passar é que a mulher chegou. Se ela é linda ou não, isso não é problema nosso. Ok? Deu para entender direito? Então, o que é um termo acessório, o que é um termo integrante, o que é um termo essencial, né? Deu para nós analisarmos dentro de um texto e acho que deu para compreender. Então, toda vez que você pegar uma palavra que você desconheça, passe por cima dela. Pouco ela quer dizer em relação a isso. Muito bem. Texto é uma unidade de sentido. Confunção comunicativa. O que é comunicação? É quando eu falo, você entende. Você fala, eu entendo. Havendo isso, senhores, há comunicação. É o que está ocorrendo entre nós. Eu falo, você entende. Você manda perguntas para o nosso site, nós respondemos. Então há uma comunicação efetiva. Reconhecida e reconhecível por você. Epa, será que isso não é a mesma coisa? Não. Reconhecida porque o texto está em língua portuguesa e você consegue ler. Imagina essa situação. No dia da prova, você pega o caderno de provas, abre e ele está em árabe. Será que você vai entender? Alguns até que sim, mas a maioria de vocês não, porque o árabe não é uma unidade reconhecida por nós. Nossa unidade é língua portuguesa. E reconhecível, por quê? Porque você consegue trabalhar com o texto, sabe as estruturas, sabe a morfologia da palavra, sabe as funções sintáticas, sabe os extratos semânticos. Como ocorre isso? Ela é uma unidade reconhecível por você. Então, ficou claro o que seria um texto para nós, né? Uma unidade de sentido, com função comunicativa, reconhecida e reconhecível por você. Outro ponto importante para um texto é contextualizar. Hoje esta palavra está muito em moda, certo? O que é contextualizar? É colocar tudo dentro de um texto. Quando você contextualiza, muitas vezes as mensagens se modificam.
Vou dar um exemplo para vocês. Observem esta oração. A porta está aberta. Que mensagem eu estou querendo passar? Várias. Vamos a alguns exemplos? A porta está aberta. Gente, de repente eu senti uma corrente de ar, um frio. Por que isso? A porta está aberta. Segundo exemplo, uma briga entre namorados, uma discussão, um xingamento entre eles. Terminada a discussão, a namorada olha para o namorado e diz: a porta está aberta. O que foi que ela disse? Vá, saia, não quero mais você. Agora, a mensagem que o Edson passa para você hoje é: a porta está aberta. Por quê? Eu tenho certeza que acompanhando nossas videoaulas, você estudando, fazendo nossos exercícios, o resultado só pode ser a aprovação. Então, a porta da Seduc está aberta para você, esperando você. Então você viu como a contextualização é engraçada, né? Nós podemos passar várias ideias. Agora, eu quero que você observe uma tela para que você possa entender os fundamentos de um texto. Vamos lá? De olho na tela. Fundamentação de um texto. Todo texto ele precisa ser coerente, precisa ser coeso e precisa ser conciso. Muito bem. O que eu quero dizer para você é que coerência, concisão e coesão serão debatidos exaustivamente numa próxima videoaula. Mas eu preciso que você entenda o que é cada um desses pontos. Porque muitas vezes os professores falam: esse texto é coerente, esse texto não é coerente. Então, assinale a alternativa em que apresenta uma ideia coerente. Muitas vezes o aluno não sabe o que é. Coerência é lógica. Então, eu pergunto, quando você escreve uma carta, quando você manda um e-mail, quando você escreve um texto, as pessoas entendem? Quando você coloca um bilhete na geladeira com alguma mensagem, né, para os seus pais ou então para alguém conhecido na sua casa, as pessoas entendem o que você escreve? Ótimo. Então, você é coerente. Coerência é lógica. Coesão, ligação. Como você liga os termos dentro de um texto? Observem alguns exemplos. Preciso, você. Há ligação entre esses dois elementos? Não. Preciso, você. Eu tenho duas palavras soltas, certo? Neste exato momento, nós vamos colocar um elemento coesivo, que é chamado de preposição, onde eu terei preciso de você. Observaram bem? Que quem precisa, precisa de. A mesma coisa, olha, gosto você, gosto de você. Então, a preposição é a palavra que liga duas palavras na mesma oração, subordinando uma outra. Foi o que a preposição fez. Muito bem. Já a concisão é a limpeza. É você saber o que pode ser retirado dentro de um texto e o que não pode ser retirado. Muito bem. Agora, para termos uma noção do que seria o nosso trabalho hoje, vamos falar um pouco de interpretação e compreensão. O que é interpretar? É entender a ideia do texto, é entender a ideia do autor. Eu sempre gosto de exemplificar a parte de interpretação de texto quando eu falo em relação a filmes, músicas ou livros. Prestem atenção. Quando você assiste a um filme, você é capaz de contar a história deste filme? Eu não assisti ao capítulo da novela de ontem. Você é capaz de contar para mim? Ótimo. Se você consegue fazer isso, com certeza você sabe interpretar. O jornal. Você leu uma notícia em um jornal, achou interessante. Você pode contá-la para mim? Não tive tempo de ler. Uma música, você escuta, consegue cantarolar a música, né? Pelo menos o refrão. Se isso acontece, ótimo, excelente, você sabe interpretar um texto. Já a compreensão é um detalhamento. Na compreensão, eu vou buscar as estruturas sintáticas, as classificações morfológicas, eu vou buscar o texto, eu vou explorar tudo que eu posso explorar dentro de um texto. Então, isso seria uma compreensão. Então, vamos lá.
Pegou a prova da FGV, concurso da SEDUC, você vai ler de ponta a ponta. Depois, você vai fazer um questionamento, né? Para saber se você sabe interpretar bem um texto, experimente usar uma técnicazinha que chamamos de leads jornalísticos, onde você pode fazer 5 perguntinhas para o seu texto. Que, como, quando, onde, por quê. Não necessariamente nesta ordem, mas ela vai ajudar bastante. O que aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu o fato? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Então você faz as perguntas que, como, quando, onde, por quê, e o texto vai responder a essas perguntas. Inclusive, contando uma história para vocês, alguns alunos chegam e sempre chegam até mim sempre com a mesma reclamação, né? Edson, eu não sei interpretar um texto. Eu passo logo este exercício para eles. Pegue jornais, se você tem dificuldade em interpretar textos. Pegue jornais, leia pequenas notícias e faça estas perguntas para que você possa buscar a ideia do autor. Olha, não fique envergonhado se você não sabe interpretar um texto, porque isto é muito comum. Muitas vezes as escolas elas não têm tempo de exercitar esta prática, então o aluno acaba pagando por isso. Se você quer saber se sabe interpretar um texto, ótimo, vamos testar agora. Porque, olha, o aluno que não sabe interpretar um texto, ele é tido hoje como analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que lê, mas não sabe o que leu. Ou seja, ele nem lê, ele decifra um código verbal. Muito bem. Então eu vou fazer um teste com vocês agora. Vamos ver se você sabe interpretar ou está no grupo dos analfabetos funcionais, né? É bom que ninguém vai saber o resultado, só você, certo? E eu saberei o resultado se você mandar um e-mail para mim, para o Plantão Tirar Dúvidas, né? E aí eu vou poder ajudar mais ainda você. Observe. Será que eu sou um analfabeto funcional? Será que em algum dia eu contei uma piada que ninguém achou graça? Se um dia você contou uma piada que ninguém achou graça, pode contar. Você está no grupo dos analfabetos funcionais. Precisamos exercitar mais isso. Porque dentro de um concurso público, ainda mais um concurso como a SEDUC, que vai ser muito disputado, você tem que estar à frente de todos. Então vamos logo vencer essas barreiras. Muito bem, parecia ser fácil, né? Mas eu vou dar um outro exemplo para você. Será que algum dia você falou algo para um amigo seu e ele ficou triste, magoado e de repente você disse: poxa, eu falei algo para o meu amigo, ele ficou magoado comigo, mas não era isso que eu queria ter dito. Se você já falou isso alguma vez, já sabe. Seja bem-vindo ao grupo dos analfabetos funcionais. Muitos de vocês devem estar a questionar: se eu contei uma piada e ninguém achou graça, foi porque ninguém entendeu. As pessoas não entenderam porque você não soube passar a mensagem apropriada. Não usou os recursos linguísticos para tornar aquela piada acessível, compreendida por toda a audiência. Então, muito cuidado com isso. Então, para finalizar este nosso módulo, ou seja, a segunda videoaula, eu vou pedir que você memorize uma coisa para mim. Então, primeiro de tudo, de olho na tela e vamos ver o que eu quero que você memorize. Vamos lá? Interpretação depende de cada um. Isto é uma falácia. Na realidade, isto é para fugir de um problema que não é de difícil solução. Muito bem? O que nós estamos querendo dizer com isso? Muitas pessoas pensam que interpretar um texto depende de cada um. Isso é uma forma que algumas pessoas têm de fugir a um fato. Eu não interpretei o texto porque eu não trabalhei direito. Eu sei quando um aluno não interpreta bem um texto porque eu dou o gabarito e ele diz: professor, por que não... O gabarito, por exemplo, foi letra B. E ele pergunta: professor, por que não pode ser letra C? Porque não é, o gabarito é letra B. Se você errou, refaça o exercício. Leia o texto outra vez. Veja onde você errou. Porque a interpretação ela não depende de cada um. Caso contrário, isso seria um caos. Eu sempre cito esse exemplo em sala de aula.
Imagine que em dezembro, no período de Natal, eu vou enviar um cartão para você com os seguintes dizeres: Feliz Natal, próspero Ano Novo, sucesso na SEDUC, futuro professor. Você vai entender isso como um assédio sexual? Lógico que não. Então, texto não se interpreta como quer. Eu tenho uma ideia, você vai ter que correr atrás desta ideia. Então, era isso que nós queríamos dizer para fechar esta videoaula de hoje. Pense bem na hora da interpretação, ok? Sucesso a todos vocês, até a nossa próxima videoaula. Futuro professor da SEDUC, conte conosco. Obrigado, até a próxima.